programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar, moda masculina. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Restaurante Bambuzal. Blue Med Saúde. Nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada Santista. Guarujá FM. Amor e alegria todo dia. Opa, estamos na hora com mais um programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua ISTV, todos os dias, 8 horas da noite. Que prazer ter você aqui sempre com a gente, nos acompanhando de segunda a domingo, às 8 da noite na ISTV, né, no 36.1 HF, sinal aberto aí para todo o litoral, ou no 504 da NET Digital e no canal 11 da Vivo. E também para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha aqui, né, na TV Guarujá, para você que é assinante aqui do Guarujá, de Vicente Carvalho, no canal 11, muito obrigado, sempre às 10 horas da noite, com reprises, né, no dia seguinte, ao meio-dia, para a gente também um motivo de satisfação, orgulho, né, e de muito carinho, realmente, ter você aqui acompanhando a gente todos os dias. Hoje eu tenho duas figuras aqui, realmente de peso e expressão, né? Esses dois vão botar para tremer esse programa hoje, né? O pré-candidato a prefeito de Santos, como diz meu amigo Luiz, o Barão do Embaré, nosso querido vereador Banha, está aqui conosco hoje. Banha, deixa eu cumprimentá-lo já, tudo bem? Grande prazer tê-lo aqui, Banha. Obrigado você, Tuca Júnior, aos nossos telespectadores da Ilha do Sol e a todos que nos assistem, principalmente esse jovem proeminente que você vai anunciar aí. É um grande amigo, um grande irmão, e tenho certeza que nós vamos fazer um debate aqui em cima dos fatos, em cima da coerência, da lealdade, e logicamente a gente precisa de bons talentos, e esse é um deles que você traz. É o último dos balcões da democracia de debates, é o seu programa, Tuca. Tá certo. E olha, eu quero ter o prazer mais uma vez de anunciar a presença também do pré-candidato a prefeito, só que por São Vicente, doutor Gianelli. Esse é o homem que tira o sono do Pedro Gouveia. Gianelli, um grande prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer, Tuca. Como bem o Banha falou, aqui é um programa extremamente democrático, que eu gosto de participar. E hoje, com um presente, está do lado dessa grande liderança da Baixada Santista, que é o Banha, que é um cara espetacular. A gente tem uma amizade há bom tempo, desde a época do painel regional, em que ele abria as portas do programa para poder estar participando, me dando oportunidade. E hoje aqui com você mais uma vez, um programa também que eu adoro. Mandar um abraço a todos os seus telespectadores queridos. Bom, e olha, os nossos assuntos, evidentemente, são vários, né? E vamos começar aí, já começando por uma pauta aí que é irresistível para aqueles que são pré-candidatos a prefeito, que isso é o orçamento. O orçamento que está aí já preparado, as câmaras, tanto de São Vicente quanto de Santos também, como do Guarujá, enfim, de todas as cidades, já estão aí fazendo as análises para o orçamento do ano que vem. E Santos foi contemplado aí, por enquanto, com uma soma de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Né? Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro em Santos, o caro vereador e pré-candidato a prefeito Banha? Querido, no momento de crise, no momento de dificuldades, logicamente nós não podemos deixar de falar da importância, e é uma previsão, né? A gente está falando de um orçamento que pode chegar, previsão de 3 bilhões e 100 milhões. A gente não pode esquecer também, isso é para o ano de 2020. Tem que saber o que vai ficar de despesa, de restos a pagar, que ficou em 2019, 2018. Porque depois de 2014, 2015, todos os municípios, o Brasil vem enfrentando crise assustadora. E o gerenciamento dela se dá elegendo prioridades, custos, você pagando as contas em dia. E Santos teve a primazia, pelo menos a coleta de lixo, os salários dos funcionários, o atendimento, porque Santos é cobrada como uma cidade sede mesmo da região metropolitana. A gente atende um número muito grande dos pronto-socorros da nossa região. 50% hoje, doutor Gianelli, são das cidades vizinhas, que é triste, porque a gente queria ter
A gente tem que aprender a conjugar o verbo do cidadão metropolitano. A gente tem que ter um equilíbrio nas ações de saúde, educação, ação social, em todas as 9 cidades da Baixada Santista. E a gente chama a atenção também, as pessoas, acho que, principalmente, elas não estão familiarizadas com os números. Para a dona de casa, não tem secretário de finanças ou ministro de finanças melhor que a dona de casa. Porque a dona de casa, dentro da sua respectiva realidade, o que ela faz? O que ela ensina? O que a mãe da gente faz? O que a vovó da gente ensinou? Querido, primeiro você mora numa casa, né? Mora de aluguel, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, você tem que pôr o alimento, pagar o imposto. E, lógico, se sobrar é o investimento. Aqui, hoje, é o contrário. Primeiro o cara faz o investimento, acumula a dívida, o principal virou secundário, o secundário virou principal, e aí fala assim, não, aí vem o discurso economês. Nós temos, perante a lei da responsabilidade fiscal, poder contrair uma dívida de até 120% da dotação orçamentária. Ou seja, se tu tem 3 bilhões, posso virar 7 bilhões de dívida. Mas alguém vai pagar essa conta, que é a sociedade, ou o futuro prefeito, ou quem pegar a cidade. Então, governar, gerenciar uma cidade, é fazer manutenção, zeladoria, cuidar dos filhos da cidade. E hoje, para a Baixada Santista, o item número 1, além de saúde, educação, que são os pilares básicos da crise, da miséria, é saúde, educação e ação social, que é o pilar da dignidade humana. Mas o primeiro quesito é o que a Baixada quer com o governo do Estado e com o governo federal. Nós já viramos passagem de servidão há muitos anos. Não dá mais. Nós nos contentávamos com os postos de trabalho do Porto. E esses portuários moravam em São Vicente, moravam em Guarujá, moravam na Praia Grande. Tivemos o VLT, uma obra até hoje questionada, custo-benefício, o sistema de segurança falho. E eu fiquei indignado até por um jornal de grande circulação nesse fim de semana, no domingo, fala que a Baixada Santista, Janelli, vai ter 1 bilhão de investimentos. Porque eles contam com aquelas sobras de 5% que cada prefeitura tem. Tem prefeitura que aquela sobra já está comprometida com salários. Tem prefeitura que está pagando, está na ordem cronológica, de 2018. Tem prefeitura... Tem prefeitura que deve lixo há mais de 15 meses. Prefeitura que deve aí, coleta do lixo que é sagrado, né? Não pode falhar. É caos total numa cidade. A única cidade que deve há tanto tempo é Santos mesmo, né? Que deve a Terracom aí, mas a gente sabe por quê. É porque o proprietário da Terracom não tem condições de brigar de frente com o prefeito de Santos, porque a Sítio das Neves está aonde? Em território santista, né? É a área de Santos, então não dá para brigar. Porque pode acabar fechando. Uma briga dessa acaba fechando, inclusive, o Sítio das Neves. Começa a mandar lá agente de fiscalização a toda hora e nenhum empresário quer isso, né? Nas suas coisas. Isso aí eu estou falando porque é a grande verdade da coisa. Porque aqui no Guarujá eles estão praticamente em dia. São Vicente não estão mais, né? Tem ação, tem uma ação lá que eles estão para receber. Mas nas demais cidades eles estão praticamente em dia com atrasos, né, aí de regulares de no máximo 2, 3 meses. Mas nada que chegue a esse caso de Santos. O que a gente vê é um caos, é um absurdo. Nós vamos diluir isso aqui. Estão querendo quebrar a empresa aqui em Santos. Infelizmente o seu Diniz aí deve estar com o cabelo mais branco do que já tinha. Ele vai também se tornar, né, uma vítima de toda essa... Quando você queima a largada, foi o que aconteceu no governo, 108 obras em aberto começaram a abrir. Então teve 2013 e 2014. As obras não foram concluídas. 2015 e 2016 foram os anos mais difíceis para todo o Brasil. Só que você já estava com a obra na rua. Paralisou a obra, tem o retrabalho, tem o prejuízo, tem a falta de pagamento. Muitas dessas empresas aqui quebraram, muitas delas desempregou. Então, todos nós, de mãos dadas, e acabar com a questão, a AGEM, o CONDESP não pode se tornar só um instrumento de farol da mídia regional
ou uma casa de chá, como muitos falam, nós precisamos ter provisionamento. O que é? Geração de emprego e renda. Porque você gerando emprego e renda, você desafoga os cofres públicos. Cidadão com emprego hoje, ele tem carteira de trabalho assinada, ele tem plano de saúde. Ele sai do balcão do atendimento público, ele vai dar espaço. Ele sai da zona de miserabilidade porque ele ganha um pão com o suor do rosto. Porque ele tem trabalho. O que acontece hoje? Gionélio, grande professor, ele sabe do sofrimento. Um gestor maravilhoso, esteve à frente do PROCON, principalmente defesa do consumidor, ele viu agraçou tanta miséria. Por quê? Se você não dá oportunidade ao jovem, o cidadão sai, o pai enche a veia do peito para sustentar o filho na escola, na faculdade, para esse garoto amanhã, ele ser exportado para fora, ele vai para fora do Brasil, ele vai para fora do estado de São Paulo dos Santos. Verdade. A gente tem talentos em todos os lugares do mundo, menos na cidade de origem. E a gente continua com o título: o maior porto do hemisfério sul. O presidente da CODESP sequer conversa com os poderes constituídos. Ou seja, ele diz que o importante para ele é carga. Não interessa se está na cidade, se está na ilha, se está no continente, se vai embarcar dinamite, se vai embarcar pólvora, se vai embarcar cloreto de potássio, se é no Gonzaga que vai passar caminhão, se vai passar vagão de trem na ponta da praia. O que interessa para ele é dinheiro, lucro e CODESP. E assim que tiver todos os berços de atracação loteados, vendidos para a iniciativa privada, terceirizados, como eles gostam de falar, aquilo vai abrir para o capital aberto, ou seja, vai virar uma holding e logo logo vai ser administrada como aeroporto, ou seja, privatiza-se tudo, loteia tudo, a cidade fica com a desgraça, não fica com trabalho, só nos resta seguir a escola do governo do PSDB. Pedágio. Então, não vai ter emprego, vamos botar um pedágio na frente da cidade. O vagão vai para o porto? Deixa aí um dinheirinho. O caminhão vai para o porto? Deixa mais um. O tanque também vai descarregar? Deixa mais um dinheiro. Então, como é que vai ser daqui para frente? Até aqui o senhor nos ajudou. Até aqui o porto foi a grande concentração de postos de trabalho. Nós já estamos minguando no comércio, com esse dinheiro não circula e automaticamente fechando lojas. O que tem de aluga se vende em Santos é uma coisa de louco. O que falta de postos de trabalho é absurdo, né? Você põe uma vaga para qualquer que seja a atividade em Santos, dá volta no quarteirão. Então, o administrador não tem que ser só o gestor da conta pública, ele tem que ser zelador, fazer manutenção, administrar bem o dinheiro, porque sabendo usar não vai faltar. Não é possível que nem agora, nesse estudo da Universidade do Rio de Janeiro, fala que Santos e Piruíbe estão empatadas, com péssima legislação em administração. Está lá o estudo do estado do Rio de Janeiro. Aí você fala assim, caramba, comparar Santos com Piruíbe e Santos com o caixa dele. Mas se você não tiver a rédea da conta na mão, da administração, você só faz investimento se você tiver o caixa saneado, se você tiver suas contas enxutas. E isso vai ser um grande desafio, não só para Santos, para São Vicente, para o Guarujá, para todos os prefeitos que vão, a partir de 2021, sentarem na cadeira do Executivo, vão ter que levantar todos os restos a pagar e liquidar as contas de uma maneira rápida, com o enxugamento da máquina, e é muito triste falar disso, enxugamento da máquina. Mas o Gianelli acho que tem uma situação mais difícil do que a minha. Com certeza. São Vicente, a situação é mais complicada ainda, né, do que aqui em Santos, né? Primeiro que o prefeito já não gosta de simpatia alguma do governador, né? Ou seja, o governador lembra de São Vicente, lembra do Márcio França, né? E aí o Pedro vai, mesmo sendo do MDB, né, infelizmente não vai conseguir absolutamente nada com esse governo. Como é que você está avaliando isso? O orçamento para esse ano em São Vicente é suficiente para gerir bem uma cidade? Como é que você está enxergando isso? Ô Tuca, na hora que eu vi o Banha falar que o orçamento de Santos está 3 bilhões e 100 milhões, eu fiquei até com inveja. E ainda com a possibilidade de mais 3 de empréstimo. Mais 3 de empréstimo. Eu fiquei até com inveja, porque o orçamento de São Vicente é por volta de 1 bilhão e 100 milhões. Essa é a previsão para esse ano.
e o prefeito tem que trabalhar dentro disso. São Vicente é uma cidade que tem uma limitação financeira que é lógica, e o atual prefeito já deveria ter feito esse contingenciamento de gastos que o Banho fala, essa redução da máquina pública no início do seu governo, a fim de evitar esse engessamento da máquina pública por conta da ausência de dinheiro. Mas tem um outro porém, Tuca, que a Baixada Santista foi há muito tempo diligenciada por parte do governo do estado. É a necessidade de equilibrar os recursos entre todos os municípios da Baixada Santista, a fim de não ocorrer um colapso em uma outra cidade. Santos já tem esse montante em orçamento, que isso não é de agora. Santos sempre foi a cidade central, a cidade satélite aqui da Baixada Santista, e assim vai ser por tudo a estrutura que tem em torno de si. Mas o governo do estado, durante muitos anos, com todo esse potencial econômico que Santos tem, ainda centralizou em Santos, em detrimento das demais regiões da Baixada Santista, todos os investimentos por parte do governo do estado. Santos tem por volta de uns 5, 6 hospitais, as demais cidades da Baixada Santista têm uma limitação muito grande com relação à saúde, principalmente intervenção do poder público estadual e da União, de tal modo que gera esse desequilíbrio muito grande e precisa, tanto o governo do estado atual quanto a União, estabelecer um equilíbrio aqui na região, de tal modo que as cidades consigam compartilhar de todos os serviços públicos e todos os investimentos de uma maneira igualitária, mas uma maneira igualitária materialmente, não uma maneira igualitária como foi proposto nesses últimos anos, de tal modo a todas as cidades poderem desenvolver um serviço público de qualidade. Não obstante isso, é algo que eu sempre falo, a região da Baixada Santista, não apenas São Vicente, ela tem uma característica muito especial. A Baixada Santista é uma região eminentemente voltada à indústria de exportação. Nós temos uma siderurgia aqui em Cubatão e nós temos um porto, que é o maior porto da América Latina, que representa 1/3 de todas as movimentações portuárias que ocorrem no Brasil. De tal modo que e tem área em Praia Grande, tem área em São Vicente, tem área em Peruíbe, tem área para a gente desenvolver aqui uma logística para a indústria de exportação. Eu acho que essa é a característica essencial da Baixada Santista e precisa todos os municípios, junto com o governo do estado, estabelecer um planejamento muito bem definido, voltado a potencializar economicamente essa região, distribuir riqueza, aumentar a renda per capita de todos os municípios, de tal modo que, consequentemente a isso, vai aumentar o orçamento e assim todos os municípios terão condições de fazer a operação financeira de todos os equipamentos públicos numa situação muito regular. Enquanto a Baixada Santista, Tuca e Banha não se colocar como uma região efetivamente irmã e que compartilhe todos os seus dificuldades e todas as suas características com o objetivo do bem comum, infelizmente nós ficaremos numa situação muito difícil. Discute-se muito hoje em dia, inclusive por um projeto liderado pelo prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão, com relação à Inova. Confesso que esse é um projeto que já deveria ter ocorrido há muitos anos aqui na Baixada Santista, está ocorrendo só agora, mas antes tarde do que nunca. Essa participação da iniciativa privada junto com o setor público e a coordenação do governo do estado de São Paulo é extremamente importante, porque tem muitos problemas que eles são regionais. Eu vou falar de uma maneira muito específica da enchente que assola ali o Rádio Clube em Santos e São Vicente. Essa região pertence à mesma... Essa região, o problema do enchente de Santos é o problema da enchente de São Vicente. Isso tem que se resolver de uma maneira regional. Saúde pública. Não adianta ficar criando e construindo mais hospitais em Santos em detrimento das demais regiões da Baixada Santista, de modo que você vai fazer esse movimento todo à cidade de Santos, implicando inclusive a própria locomoção e o trânsito. Se a gente não descentralizar a Baixada Santista, valendo-se muito da característica de cada cidade, estabelecendo ali uma regularidade entre todas elas e desenvolvendo aqui um complexo logístico para exportação, nós aqui da Baixada Santista, infelizmente, vamos continuar daqui a 10 anos com os mesmos problemas. Se a gente pegar aqui o Tuca e Banha, a balança comercial brasileira, dentre os produtos mais exportados, e isso eu falo com uma certa regularidade, estão veículos automotores, máquinas agrícolas e peças.
ou seja, tudo produto industrializado. Não é lógico, Banha, ter uma fábrica em Ribeirão Preto, ela compra o aço de Cubatão, produz uma máquina agrícola lá e vem vender exportar pelo Porto de Santos, encarecendo o produto, perdendo competitividade internacional. Quando isso deveria ser produzido aqui, em que reduziria o custo de produção, ganharia competitividade internacional, geraria riqueza, distribuiria riqueza e renda a Baixada Santista e, consequentemente, aumentaria a receita de todos os municípios, de modo que ele conseguisse fazer a operação financeira de todos os equipamentos públicos. Acho que a Baixada, quando ela começar a se posicionar de uma maneira efetivamente compartilhada, não só na parte do desenvolvimento econômico, mas no turismo e nas demais setores sociais e políticos, a Baixada não vai chegar ao desenvolvimento que a gente espera. Bom, até partindo aí do seu comentário, né, uma coisa que a gente pode comentar, inclusive, aqui em cima disso daí, é de que esses investimentos, se a gente depender do governador, se depender aí dos nossos políticos, infelizmente isso não vai acontecer, tá, gente? Esse seria o correto. Então, para ter uma fábrica, melhorar a logística, né, e otimizar os serviços e as fábricas, ou seja, colocar cada peça do tabuleiro bem próximo, onde o jogo fosse facilitado. Ele está comentando aqui, se eu produzo aço aqui na minha região, nada mais justo que essas empresas que têm como matéria-prima de aço estejam aqui perto e produzindo aqui perto para baratear custos. Mas isso não vai acontecer, né? Porque pegando carona no que falou o Gianelli, a gente vê que, logicamente, é muito importante esse planejamento a nível regional. Mas, infelizmente, o que a gente pode esperar do estado de São Paulo, por exemplo, que é a locomotiva do Brasil, se os dois maiores exemplos de coisa certa, de trabalho reconhecido pela sociedade, são dois: Poupa Tempo e Bom Prato. São duas coisas que funcionam no estado. E agora, nós estamos, aos poucos, os municípios, em vez de pedir o apoio do estado, que o estado é que tinha que fomentar a saúde, dever do estado. Segurança, dever do estado. Cadê o Hospital Guilherme Álvares Ginásio? Funcionando com 30% da sua capacidade, que deveria ser o hospital das clínicas da nossa região. Verdade. Foi anunciado como isso, né? Quando você fala da conjugação do verbo do cidadão metropolitano, é por direito e por dever também. Sim, correto. Porque todo mundo vai atrás da tal de verbadade, que parece um encantamento de cavalo. A verbadade não é migalha, não é esmola que o governador tem que dar. É uma obrigação para todas as instâncias balneárias. É direito, garantido por lei. Garantido. Agora, o que a gente tem que cobrar de quem recebe essa lei, porque se o cidadão recebe, ele tem que utilizar essa verba de uma maneira que favoreça, a princípio, as instâncias balneárias e o turismo. Mas não existe turismo nem turista se não houver saúde e segurança. Toda cidade de instância balneária deveria ficar intrinsecamente, só vai receber verba se o senhor tiver um hospital e, logicamente, uma delegacia ou um posto da Polícia Militar na sua cidade. Porque o que acontece é que, aos poucos, a Guarda Municipal vem se armando, fazendo o aumento do contingente da Polícia Militar. É uma força, um apêndice da Polícia Militar. As delegacias são custeadas hoje com o dinheiro do município. Algumas são alugadas e são pagas com o dinheiro do município. O fórum, pasme, Gianelli, o aluguel do fórum é pago pela Prefeitura de Santos. Então, o judiciário fatia o município. A União agora vem com o financiamento da Caixa, que não é dinheiro, é empréstimo. Tem contrapartida e é pago. Vai ter uns juros de menor monta, mas vai ser pago. Não se dá nada. O SUS não se tem uma avaliação hoje, um equilíbrio de conta desde 2004. Você não atualiza a tabela. Não atualiza, né? A tabela do SUS, não faz milagre. Aí você vem, o repasse vem atrasado, você é atendido e deixa outra conta no ar. Querido, gestão compartilhada. Quantas escolas nós fazemos gestão compartilhada hoje? O município de Santos tem com o Estado. Carrega a educação nas costas.
Quando o Guilherme Alves fecha, quem é que paga a conta de custeio? Principalmente da pequena complexidade e da média complexidade. A prefeitura com a Santa Casa e com a Benê. Porque os outros hospitais também não querem atender SUS mais não. Ou tu cai no hospital Santa Casa, ou você cai lá dentro da Beneficência Portuguesa. Ninguém quer mais SUS. Ninguém quer pegar mais SUS não. Aí você vai. Se eu botar segurança, tenho 300 próprios públicos, eu tinha que ter 1.200 guardas. 1.200 guardas armados custa X. Se eu colocar só para tomar conta do próprio, eu não tenho para as outras atividades. Aí você vê, caramba, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como é que eu vou pegar esse aporte, esse investimento? Aí eu faço uma outra conta, como é o exemplo, é de quem administra, do bom administrador. Pode gostar do cidadão ou não. Não é possível que uma cidade com uma praia grande não tem porto, não tem aeroporto, não tem indústria, e vai dar agora no final do ano quase 380 milhões de superávit. Tem alguma coisa errada aí. E a coisa é, o homem tem peçonha. Coisa errada não. O homem sabe. Coisa certa. Não. É o bom gestor. É o bom gestor. E o homem que eu digo, o administrador. Erradas são as outras cidades. O administrador, né? o administrador das cidades, eles só estão falando aqui, ó, preciso fazer a ponte, precisa fazer o investimento, precisa fazer isso. Mas e as contas? O nível de contas pagas? O Mourão dá um exemplo hoje de administrador nacional. É um grande administrador. Podem até não gostar dele. Mas é o que eu te digo. Chega na cadeira, a vaidade mata o homem. Corrompe todos os preceitos basilares da correção, da honestidade, do investimento, do comprometimento. A palavra é comprometimento. Para nós, se nós tivermos mais um terço de vida, nós somos agraciados por Deus. Mas o que vai ser dos nossos filhos e dos nossos netos? O que vai ser do Porto de Santos? O que vai ser da Célula Máter? O que vai ser da Pérola do Atlântico? Nós temos que pensar, como o turismo, a gente fala aqui em Gatê, nós só temos 2 agentes de turismo hoje, Janela. O sol e as praias. Tirando isso, nós não temos mais. Que turismo que nós temos? Já dizia Maurici Mariano. Tem que fazer essa integração, tem que levantar esse trabalho. E as coisas que a gente planeja a longo prazo, sentado à mesa, com a União e com o Estado, elas não acontecem. Esse Andaraí, né, que é o Andaraguá, que é o aeroporto tanto sonhado, que vai trazer 15 mil empregos, direto e indireto. Será bom para Santos, para São Vicente, para a região. O CEASA, que nós falamos lá atrás, que nunca apareceu. A ponte de 100 metros lá do homem do Serra, que queria fazer a ponte. O túnel. Os berços de atracação que nós entregamos para os armadores de navio. Isso foi o maior erro que aconteceu no Porto de Santos. Ninguém tem navio para competir. Com isso, fugiram. Os avulsos perderam espaço. Os despachantes aduaneiros já acabaram. Os caminhoneiros não têm como fazer mais esse percurso. E o manuseio da carga dentro dos terminais fica até de graça. Então, num combo desse, onde eu exporto e importo, o que vale é o navio. E o navio tendo berço de atracação, com quem que nós vamos competir? Com ninguém. Esse tipo de coisa a gente precisa discutir, Janela. E eu sei que você tem essa missão, você tem esse conhecimento, e política não se faz com ódio no coração. Não dá para chegar a esperar, porque brigou com o Márcio França, eu não vou deixar dinheiro para São Vicente, porque não dá um orçamento. Qual é a população de São Vicente, meu amigo Janelli? Como é que dá para governar São Vicente com 1 bilhão e 100? Com tantos problemas... 300 e quantos mil? 300 e... Tem 350 mil habitantes. E aí, Banha, por isso aí entra o seguinte, difícil. Quantas favelas? Então, meu Deus. Quantas favelas ali hoje, Janelli? Concluir minha linha de raciocínio. Hoje, se a gente pegar o orçamento da União, Banha, 94% da verba da União, do teto da verba da União, é referente à verba obrigatória. 6% do teto da União são verbas discricionárias. Até para explicar para quem está vendo. Verbas obrigatórias, o que são? É pagamento de servidores, é pagamento de previdência, e verbas discricionárias é investimento. Nós hoje no Brasil vamos crescer por volta de 0,8%. Ano que vem por volta de 2%. Ou seja, não dá para se esperar que o poder público vá fazer esse investimento como a sociedade espera. Em 2002, o Brasil crescia 5% ao ano.
Essa discussão que o Tuca está trazendo aqui a respeito de orçamento está sendo interessante para a sociedade agora, porque a sociedade não tem dinheiro. Porque há 10, 15 anos atrás ninguém discutia orçamento. Todo mundo discutia o que? Investimento. Por conta disso, que eu defendo que os setores públicos hoje em dia têm que criar complexos logísticos de tal modo para fomentar a economia. E eu, Tuca, sou defensor aqui na Baixada Santista, sim, de a gente criar um complexo logístico para a gente movimentar a economia aqui da Baixada Santista, sob pena de ficar nessa dependência de dinheiro do governo estadual e federal que não vai vir. Não vai vir por conta da recessão econômica que a gente está vendo e o grande engessamento dos gastos públicos. Tá para ser discutido no governo federal a desindexação do teto do orçamento. Por qual razão? Hoje em dia, pessoal, o teto do orçamento é indexado. O que significa isso? Toda vez que aumenta a inflação, é obrigatório aumentar o valor dos vencimentos dos servidores públicos, de tal modo que, se no ano de 2017 houve uma inflação de 5%, tem que se dar um aumento de 5% para os servidores públicos. No mínimo 5%. No mínimo 5%. Se em 2018 tem um aumento de 10%, tem que dar um aumento de 10%. Ou seja, se pega num período de 10 anos, o salário do servidor aumentou, enquanto o orçamento vai ter que fazer uma média disso e fica completamente desproporcional. Então hoje o governo quer mandar uma reforma para o Congresso com tal objetivo de desindexar o teto do orçamento. Por qual razão? Para que haja possibilidade do governo fazer investimento. Se a gente pegar na grande crise econômica que assolou o mundo em 1929, o que ocorreu naquela oportunidade? Houve ali um excesso de oferta. Por qual razão? Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo, principalmente a Europa, precisou muito da indústria norte-americana. Então a indústria norte-americana produziu. Quando a Europa começou a se organizar industrialmente e parou de consumir dos Estados Unidos, houve ali um excesso de produção, de tal modo que houve uma quebradeira geral, porque os empresários pegaram o dinheiro emprestado para produzir e chegou a determinado momento não tinha para quem vender. Então houve um endividamento da classe empresarial e o empresário não conseguiu vender. Então o governo americano, na oportunidade, o presidente era Herbert Hoover. O que ele fez? Ele fazia investimento, o Estado passou a investir na economia para aquecer a economia. Hoje no Brasil não existe um excesso de produção, mas precisa do Estado ser um fomentador, investir na economia para que a economia gere esse aquecimento. Por qual razão? Todas as medidas adotadas de microeconomia e macroeconomia não estão surtindo efeito. Hoje nós estamos com uma taxa Selic de 5% ao ano, fizemos liberação de FGTS e tudo para aquecer a microeconomia e não está surtindo efeito. Então precisa do poder público fazer investimento. Mas ele vai fazer investimento como? Se as verbas discricionárias representam 6% numa economia que vai crescer 0,8% ao ano neste ano e ano que vem 2%, ou seja, uma grande recessão. E aí compete Banha e Tuca aos municípios fazer o seu dever de casa. Como? Aqui na Baixada Santista, desenvolver a sua especialidade, que eu vejo como uma área de exportação, e trabalhar de uma maneira conjunta, estabelecendo um complexo logístico voltado à exportação. Por qual razão? Para gerar recursos, gerar renda. A maioria dos municípios tem um orçamento em que o ISS, que é o imposto correspondente ao comércio, representa 55% dos seus orçamentos. Se a gente consegue movimentar mais recursos aqui, consegue mais movimentar e ter mais agentes econômicos com capacidade de consumo, você vai conseguir, de certa maneira, aumentar o ISS, a captação de ISS por meio das empresas, e aí aumentar o orçamento dos municípios que faça essa operação financeira. Você bem colocou, só tem valor na exportação o valor agregado da mercadoria. Sim. Hoje nós temos, todo dia bate recorde o Porto, né? Olha, bate recorde de soja, de grão. É vendido na fazenda, né? Por falar em valor agregado, deixa eu fazer o meu valor agregado, um rápido intervalo comercial. Vai ter? Temos, claro. Se deixar, os meus dois entrevistados vão direto. Aí o meu leitinho das crianças acabou. Fica com o estoque baixo em casa.
Olha aí, vamos lá, eu quero lembrar aqui dos nossos apoiadores, Restaurante Bambuzal, no centro do Guarujá. Eu convido você, vá lá saborear mais de 18 tipos de pratos quentes todos os dias, né, com o meu amigo Orlando e Marisa, no centro da cidade. Quarta e sábado, que feijoada light pra você, hein? Estive lá, sensacional. Olha, aproveito para falar da ON TV também, né? Olha, gente, 70 canais, hein? A partir de R$ 39,90, são canais aí com fibra ótica, é o que há de melhor aí, a última novidade em tecnologia é com a ON TV. É só você ligar 40629122 e veja se o cabo está aí à sua disposição. Lembrando que é só para Guarujá e Vicente de Carvalho, eles começaram a cabear aqui, depois vai para Santos, São Vicente, enfim, aí você vai, né, com o tempo aí, conhecendo melhor a ON TV. Aproveito para falar também da Clínica Micão, meu amigo doutor João Paulo Perchiavalli Braga, lembra? Olha, para você dar um trato aí de beleza, né, um caprichado realmente aqui no seu pet, aquele bichinho que você tanto ama, né, que faz parte da sua família, leve aqui na Clínica Micão, profissionais qualificados, muito bem treinados, para parar, né, as unhas aí do seu cão, para banho, para tosa. Nossa, eu ia até minha caneca aqui. Aí o Corinthians puxou também, depois de 4, né? Deixa eu até virar aqui, chega. Nem fale isso. Agora, voltando aqui, coleirinhas aí para pulgas, enfim, tudo que você precisa de acessório você encontra aqui também na Clínica Micão. E aproveito para falar aqui da OCM Contabilidade, com mais de 50 anos de tradição na abertura e manutenção contábil da empresa, né? Você pode contar aqui com os meus amigos da OCM Contabilidade, na Cavaleiro da Mijafé, 449 Altos, no centro do Guarujá. Laboratório Itapema tem em Guarujá, tem em Mongaguá, tem em Bertioga. Laboratório Itapema, endereço aparecendo para você na sua telinha. E a nossa Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, no Calçadão, em Vicente de Carvalho e também no Guarujá Center Shopping. Um rápido intervalo e já retorno. No Guarujá, que tal você fazer sua refeição em um lugar tranquilo, agradável e familiar? Restaurante Bambuzal, onde você encontra comida caseira de verdade, deliciosa, com buffet variado todos os dias, mais de 18 tipos de pratos quentes, além de uma grande variedade de saladas. E nos feriados e finais de semana, a sofisticação do salmão frio recheado, juntamente com sua tradicional feijoada. E ainda pratos deliciosos que vai te surpreender. Experimente! Rua Cavaleiro na Mijafé 145, Praia de Pitangueiras. Telefone 3387-2853. Restaurante Bambuzal, desde 1976. Tradição e qualidade ao seu paladar. O tempo passou, mas eles não ficaram para trás. Os relógios estão fazendo muito sucesso, além de ser uma ótima escolha para você presentear alguém. Na Pêndula São Jorge, você encontra vários tipos de correntes e pingentes. Também temos anéis de formatura em diversos formatos e estilos. Além disso, trabalhamos com as alianças mais elegantes e procuradas pelos casais. A Pêndula São Jorge, no calçadão da Avenida Tiago Ferreira e no Guarujá Center Shopping. A Pêndula São Jorge, há mais de 50 anos transformando joias em amor e felicidade. Padaria O Rei do Trigo. Moderna, requintada, conveniência, ambiente totalmente climatizado. Variedades em pães, doces, salgados e integrais. Elaborados com água filtrada. Frios e laticínios em geral. Almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Aberto todos os dias das 6 às 22 horas. O Rei do Trigo, padaria e restaurante. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Quer assistir os clássicos exibidos pela ISTV onde e quando quiser? Assine agora ISTV Play, o maior acervo de filmes e séries que marcaram época. Acesse istvplay.com.br e assine agora. O primeiro mês é grátis. De volta aí com o nosso programa Tuca Júnior na TV, pela sua ISTV, todo dia, 8 horas da noite.
Que prazer ter você aqui hoje, 2 debatedores de primeira linha aqui comigo, pré-candidato a prefeito pela cidade de Santos, o vereador Antônio Carlos Joaquim Banha, o Barão do Imbaré, está aqui conosco hoje, e o homem que tira o sono do Pedro Gouveia. Ele, nosso doutor, doutor do consumidor, né? Esse é um grande defensor do consumidor. É o xerifão do consumidor, doutor Gianelli, está aqui conosco hoje também, participando do nosso programa com muito prazer para todos nós aqui da ISTV e da TV Guarujá. E olha, a gente aproveita para falar aqui da Blumed Saúde. A Blumed Saúde é o plano de saúde que mais cresce em todo o litoral paulista. Tem Blumed Saúde aqui no Guarujá, olha, tem escritórios aí em Santos, né? Esse telefone é o central, né? Esse é o telefone central. Cadê as outras barrinhas aí, meu filho? Hã? Ah, não trouxe, né? Esqueceu, né, negão? Mas não tem problema não, o Vinícius não vai ser penalizado por causa disso, né? Só vai ficar sem tomar uma cervejinha no final de semana, só isso aí. Mas isso não é deixar o menino triste, não vai deixar ele triste, não. Blumed Saúde, garanta a saúde da sua família aqui com a Blumed Saúde. Olha, gente, realmente é top, é o plano de saúde do Santista, é Blumed Saúde. Aproveitando, falando aqui do Rei do Trigo, meu amigo Vitor, o proprietário, seu Maneco, dona Isilda, gente, eles estão aí super satisfeitos, ampliaram lá o Rei do Trigo, ficou muito bacana, colocaram um deck agora ali, fora ao lado ali do Rei do Trigo, então você fica apreciando aquela beleza ali da Barra Funda, né? Eu recomendo para você, vá conhecer o Rei do Trigo se você não conhece, você que já conhece, né, e já frequenta, sabe de tudo aquilo que eu digo, que é o melhor pão da cidade, sim, tem bolo, doce, né? Os nossos confeiteiros são sensacionais, eu recomendo para você o Rei do Trigo, e a Dracar moda masculina que veste os homens elegantes e também os gigantes de toda a Baixada Santista. Se tem para mim, meu amigo, tem roupa para você, não tenha dúvida nenhuma. É aqui na Rua Amazonas 73, em Vicente de Carvalho. Ternos, blazers, né, roupa social, esportiva. Sendo para homem, você encontra a sua vestimenta aqui na Rua Amazonas, número 73, tá certo? Deixa eu continuar aqui o nosso programa. Deixa eu começar, comecei pelo banho, vou começar agora esse bloco pelo Gianelli. O Gianelli tem uma confusão tremenda, né? São Vicente ainda continua em polvorosa. Diz que o Pedro Gouveia acabou por perder uma ação anulatória aí aonde o Tribunal de Contas rejeitava a sua conta, então tinha aí uma liminar, é isso? Ele acabou perdendo essa ação, é isso? Conta essa história de dentro que está tirando o sono do Pedro Gouveia aqui em São Vicente. Então, o Tuca, as contas do Pedro foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E isso daí é o suficiente para que o Ministério Público possa ingressar com ação declaratória de ineligibilidade para que seja reconhecida a ineligibilidade do Pedro e aí impedir que ele venha disputar o processo eleitoral ou, se ele, por acaso, for eleito em 2020... Mas não depende da Câmara, ou Gianelli? A Câmara essas contas são... Quando ele foi presidente do Legislativo. Sim. Foi do Legislativo. Do Legislativo, quando ele foi presidente do Legislativo. Então, o Tribunal de Contas reconheceu a rejeição de suas contas e que isso gera justa causa para que o Ministério Público possa ingressar com uma ação declaratória de ineligibilidade. O Pedro, não satisfeito com a decisão do Tribunal de Contas, ingressou com ação anulatória com o objetivo de que essa decisão do Tribunal de Contas não surtisse efeito e aí não aventasse a possibilidade de, posteriormente, o Ministério Público ingressar com essa ação declaratória de ineligibilidade. O Pedro perdeu a liminar e, com relação ao julgamento do mérito, também perdeu a ação, de tal modo que hoje tem justa causa para que o Ministério Público ingresse com uma ação declaratória de ineligibilidade. Em São Vicente, no passado, teve um fato muito semelhante. Foi com o vereador Gilberto Rampon. Gilberto Rampon foi foi rejeitado as contas dele pelo Tribunal de Contas. O Gilberto Rampon disputou o processo eleitoral, logrou o êxito, foi vitorioso, e no curso do mandato dele de vereador, veio a decisão por parte da Justiça Eleitoral reconhecendo a sua ineligibilidade. Porque vale esclarecer aqui para o seu ouvinte, seu telespectador, Tuca, que só pode declarar a ineligibilidade a Justiça Eleitoral.
A decisão do Tribunal de Contas, o efeito da decisão do Tribunal de Contas é ineligibilidade, mas quem declara ineligibilidade é a Justiça Eleitoral. Por isso que essa decisão do Tribunal de Contas, ela gera justa causa, mas aí o Ministério Público tem que ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral para que ela venha reconhecer. Então a situação do Pedro é essa, ele já está, certamente está em curso uma ação para se reconhecer a sua ineligibilidade, de tal ponto que gera uma insegurança total no grupo político dele. Por qual razão? Porque ela pode ser reconhecida antes da disputa eleitoral ou posteriormente, mas de qualquer modo, ainda que venha a ser reconhecida posteriormente, os seus efeitos é que ele perca o mandato e aí vai assumir o vice. Então, certamente, se for o Pedro Gouveia efetivamente o prefeito por parte do grupo político deles, o seu vice certamente será uma pessoa de muita confiança do grupo político deles. Não é nada, mas é um aborrecimento. E a gente vê, né, que a maior parte, você citou aí milimetricamente o Gilberto Rampon, mas a gente viu, não só em São Vicente, mas como em outros poderes legislativos, e isso não estou fazendo aqui o papel do advogado do Pedro Gouveia, é porque eu conheço, é de uma outra geração nossa de política, quando ele chegou na vereança eu já era vereador, um companheiro do MDB, mas eu vi outros, quando o advento da lei de responsabilidade fiscal, porque o legislativo, ele não recebe dinheiro, ele não produz imposto, ele recebe a verba do executivo com relação do décimo, ele tem, qual é a sua despesa maior? É pessoal, é aí que começa a pegar e a cantar. Muitas dessas casas legislativas, o que acontece? Você tem que gastar até 50% a 60% com o pessoal. E muitas tinham muitos servidores, os salários elevados não tinham patamar, não foi feito, né? Aquele que a gente fala aqui sempre do equilíbrio, a contenção, a limitação, coisa que o Bolsonaro tem feito agora, recentemente a nível Brasil, previdenciário, quanto ganha. Eu nunca trabalhei numa casa que ganhasse mais que o presidente da casa, e isso levou nosso querido Altair de Marco, respondeu esse mesmo processo com relação 0,5% a mais, ponto. Mas respondeu. Não, ficou inelegível. Não. Luciano Batista. Da mesma sorte. Mesma conversa. Aí o Alfaiate, Paulinho Alfaiate, conseguiu um recurso, foi o único que não teve o seu registro cassado, porque ele conseguiu equilibrar esse tipo de contrato e se integrar na lei de responsabilidade fiscal. E o Pedro e o Gilberto do Laboratório, eles também incidem nessa mesma teoria do comparativo de gasto. Você gastou mais com o pessoal? Você tem que analisar os contratos que você fez. Se você faz uma reforma dentro da Câmara, por exemplo, você tem que justificar esta reforma, fundamentar e ver se você esbarra dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, que para muito político do passado fala assim, não, que lei de responsabilidade fiscal? Tem pessoas ainda que estão antes da Constituição e falam assim, não, quando acabar o dinheiro, vem verba suplementar. Querido, acabou isso. Tem que ter seriedade no trato da coisa pública e 0,1 a mais já está fora da lei. E vai ter muito aborrecimento, tem muito recurso, tem muita água para rolar. O Pedro Gouveia vai ter que ter uma assessoria muito forte aí para justificar. Aí você fala, Santos teve isso? Teve. Lembra do Beto? Beto Mansur. Teve 3 contas reprovadas. Ele não ficou inelegível em um dia. Por quê? Verdade. Porque na súmula do STF ainda não estava consagrada. Mas hoje, uma reprovação de conta da Câmara. Hoje o órgão que fiscaliza a conta do prefeito, que vem do Tribunal de Contas, sugere, aponta. Mas se a Câmara falar, a conta está rejeitada, prefeito, a partir dali ele já está inelegível. O prefeito automaticamente já está inelegível dali. Não pode espernear, pode dizer que não teve chance de defesa. Está acontecendo isso com Orlandini agora. Teve as contas reprovadas, foi no Justiça, mas vai acalmar o facho. Sim. Porque é norma, procedimento. Contas reprovadas, o cidadão está inelegível. Bom, segunda-feira temos uma entrevista marcada com o Orlandini para a semana que vem. Vamos ver se ele é pré-candidato a prefeito, se não qual é a situação realmente do... Posso botar água na fervura para vocês dois? Lógico. Para vocês dois. Você só pode como deve. Tuca, meu amigo Gianelli, a gente falou aqui que o político tem que saber o time de agir,
tem que ter o equilíbrio necessário, conter despesa, ser o administrador. A gente falou das falhas do Estado que praticamente sucumbiu com as suas políticas públicas em 645 municípios. A União, por exemplo, para que serve hoje Tuca e Janelli? Cartão SUS. Qual é a finalidade do cartão SUS? E o que vocês me dizem aí? Royalty do petróleo ou royalty para as cidades portuárias? Porque tem gente que ganhou um caminhão de dinheiro, nunca passou um caminhão-tanque, não tem uma sonda perfuratriz, não tem um petroleiro lá, não tem um raio de ação e está jogando dinheiro fora em cidades de pequeno porte. Como foi feito lá em Itaboraí, Duque de Caxias, foi a farra do boi com o dinheiro do pré-sal, e outras cidades como Santos, que foram prejudicadas só com o boom imobiliário da especulação, onde ficou na conta do cidadão até hoje, o valor venal do chão de Santos é um dos valores mais caros do estado de São Paulo. Emprego. O que deixou de receita? O que você acha do royalty de petróleo? As cidades portuárias não são mais prejudicadas hoje? E o cartão SUS não deveria receber aquele cara que passou o cartão na origem? Bom, eu vim no Guarujá, fiquei doente, passei o cartão SUS aqui no Santo Amaro. Quem tem que receber, Santos ou Santo Amaro? Aí fica essa conversa. Como é que o administrador... Eu tenho 400 mil habitantes em Santos, você tem 300 mil. Não foge da conta? Teu planejamento fecha? Como é que fica a organização do município nesse momento? Bom, só para explicar, como eu não sou entrevistado, né? Sou entrevistador, como ele jogou uma bolinha, só vou dizer o seguinte: cartão SUS serve unicamente para identificar o cidadão, né, e o seu histórico médico, ponto. Só para isso que ele serve. Mas eu entendi o que o vereador e pré-candidato a prefeito de Santos está querendo dizer. Ele deveria servir para muito mais coisas, né? A sugestão do Banha é que o cartão SUS sirva, sim, né, para que se identifique o cidadão que seja de outra cidade e esteja sendo atendida, por exemplo, em Santos, e que o dinheiro que deveria ser pago, né, pelo tratamento médico daquele paciente seja depositado na conta desse Santos e não da cidade dele de origem. Cidadão, por exemplo, eu moro no Guarujá, passei mal e estou aqui em Santos. Peguei meu cartãozinho do SUS e fui, né, numa unidade de saúde aí de Santos. Na hora que eu passei meu cartão SUS, não vou se creditar o valor, porque eu moro na cidade, o meu cadastro é do Guarujá, deveria se creditar para a cidade de Santos, que está me dando socorro médico naquele momento. É isso que o senhor está querendo dizer, né? E você acaba inibindo também a política que a gente tanto combate da reboque terapia. Exatamente. O cidadão, estou com problema aqui. Pô, Hospital de Itanhaém não acaba nunca, tem 20 anos. Piruíbe ficou 3 anos sem um pronto-socorro. Cubatão, 3 anos sem nascer uma criança. Eu ponho no carro e mando para Santos. Eu ponho no carro e mando para São Vicente. Eu ponho no carro e vai para Santo Amaro. Essa conta não vai fechar. Não vai, verdade. Senhor Janelli. Então, eu tenho um posicionamento um pouco diferente do Banha com relação a isso. Eu acho assim, o Banha é muito correto e é muito bacana a gente ouvir um político, na iminência de um processo eleitoral, ter esse cuidado, essa responsabilidade em ter um discurso que venha atender o equilíbrio entre despesa e receita. Porque nesse período eleitoral, a maioria dos políticos só fala em investimento, mas não explica da onde vai se tirar o dinheiro para se investir. Então, com relação a isso, Banha, está de parabéns. É assim, político com essa envergadura que a sociedade efetivamente precisa. Espera-se que política com essa seriedade, com esse comprometimento, a sociedade reconheça no momento da disputa eleitoral. Com relação ao cartão SUS na modalidade que você aplicou, eu acho que isso só seria possível quando as cidades tivessem ali uma igualdade material de investimento por parte do poder público. Porque senão vai ficar muito difícil. Um exemplo, Santos é uma cidade central em que o governo do estado e a União centralizou aqui a maior quantidade de hospital. Se a gente avaliar o cartão SUS tão apenas pelo atendimento ali, a concentração de recursos na cidade de Santos vai aumentar ainda mais em confrontação com as demais cidades da região. Eu acho que a sua ideia é muito boa, mas tem que haver ali uma igualdade ali de investimento nas demais cidades, de tal modo que as outras cidades também tenham condições de ter equipamentos públicos de qualidade para poder prestar assistência aos seus munícipes, sob pena de aumentar ali a desigualdade entre as cidades. E com relação ao dinheiro do pré-sal, efetivamente, no meu ponto de vista,
tem que ficar nas regiões em que são mais afetadas por conta da movimentação de toda a logística de carga e tudo. Então, neste ponto, eu compartilho do teu entendimento, e aí, em vez de investir na cidade produtora, mas sim nos locais em que há circulação maior de automóveis, de caminhões e tudo, de tal modo que venha prejudicar toda a estrutura viária e que exige o investimento daqueles municípios prejudicados. O Janelli, eu prestando bem atenção no que você está falando, em partes aqui eu concordo bem com o Banha, mas eu acredito que o Banha também tenha proposto o seguinte, quando você for consultado, na verdade, o cartão SUS, ou seja, existe uma verba já predeterminada anualmente para cada um dos cidadãos. Né? E eu, como sou cidadão, por exemplo, aqui do Guarujá, você o Banha de Santos, você de São Vicente, você já está no cadastro. Então, você faz parte daquele cidadão que é cadastrado no SUS. Esse dinheiro já vem para você. Só que, quando eu estou em movimento, aí é que o detalhe que ele estava falando, é do procedimento e não da verba originária de destinação da saúde. E o que pega não Você teria que dividirmos aí o que pega é procedimento, né, e o que é a manutenção das unidades na cidade. O calcanhar de Aquiles hoje na saúde não é nem na porta de atendimento. Na porta de urgência e emergência você atende. Começa a pegar quando vem os procedimentos de média e de alta complexidade, que entra o Estado, que entra a União, aí você tem que pegar, fazer conta daqui, fazer conta de lá, e você fala assim, poxa, eu queria mesmo. A gente ora e clama para ver o Hospital São José trabalhar na sua capacidade máxima. Mas aquilo lá parece ter uma cabeça de burro instalada lá dentro, que é uma tristeza, porque só tem maternidade e o velório. E o CREI, nossa, aquilo ali é por Deus, é só por Jesus. Aí você vai no Santo Amaro. Santo Amaro teve que ter mini hospitais, a gente está vendo aí o Hospital do Guarujá, o Hospital não sei da onde. Itanhaém é uma lenda urbana, 20 anos e não consegue. Uma igreja... É mais fácil você construir uma igreja do que terminar o hospital de Itanhaém. Não consegue, não fecha. Aí você fala assim, fui em Piruíbe. Eu chorei na mesa lá com o prefeito. Falei assim, Banha, quando eu cheguei aqui, tá fechado o pronto-socorro tem 3 anos. A delegacia tá fechada, eu faço registro de ocorrência em Itanhaém. Não tenho nada. Querido, cidade de distância balneária, eminentemente turística, vive da sua praia, do seu comércio. Meu irmão, o cara vai se socorrer a quem? Isso nós estamos falando das 9 cidades. E os nossos irmãozinhos mais pobres do Vale do Ribeira? Nossa. Querido, o prefeito lá é eleito quando ele põe 2 unidades UTI móvel. O povo solta foguete e fala assim, esse gosta da cidade. Porque é o último trem. O cidadão fala assim, cara, eu vou morrer aqui. O cidadão falou aqui, o serviço de Santos, o cidadão estava na porta do melhor serviço de saúde dessas cidades mais pobres. É o que está aberto. Não, uma ambulância. Ambulância. Porque não tem onde ser atendida. Isso aí, a gente tem que defenestrar esse tipo de coisa, que ninguém gosta de mexer em orçamento. Como você falou, quer ser investimento. Mas saúde e segurança, ele é o primeiro investimento da sociedade. Infelizmente o nosso tempo acabou, deixa espaço aí, 30 segundos para suas conclusões finais. Obrigado, doutor Janelli, pré-candidato a prefeito aqui por São Vicente. Mais uma vez, Tuca, eu quero agradecer a oportunidade de participar do seu programa, um programa em que as pessoas gostam de assistir, extremamente democrático, e hoje, especialmente, com um amigo que é o Banha, uma pessoa que tem uma gratidão por ele, na oportunidade em que ele conduzia o painel regional, sempre me convidou, dava oportunidade para que eu pudesse expor as minhas ideias, e fico feliz, Banha está aqui hoje com você, com o Tuca também, que é um amigo, um querido amigo. O Banha agora é dono do programa Tuca Júnior também, já vou avisando, hein? O dono aqui é o Banha, hein? E se receber aquele telefonema, aquele telefonema de noite? Deixa eu até brincar. Tu tem aquele telefonema que recebe de noite? Não leva esse cara aí, tem? Não leva esse cara aí, tem esse telefonema? Sempre aparece um telefonema desse, mas a minha linha sempre cai, viu? Eu sempre desligo, eu não sei porque meu dedo é pesado, rapaz. Pois é, desculpe. Eu quero agradecer e especialmente aos seus telespectadores. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Tá certo. O Janelli, esse menino tá tirando o sono de muita gente em São Vicente. E o nosso Barão do Imbaré, como diz o meu amigo Luiz, telespectador aí, nossa, aí acompanha sempre o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço pro Ramos também, né? Acompanhando aqui o nosso
nosso querido Banha, né? Um grande abraço, o Ramos. E o nosso Barão aqui do Ibarão, nosso candidato a prefeito, né, pelo MDB aqui da cidade de Santista, pré-candidato, perdão, né, o Banha se despede também dos nossos telespectadores. Eu que fico feliz de participar de um espaço tão democrático, hoje tão difícil, né? A gente está muito fácil tirar as pessoas da mesa do que colocá-las na mesa para poder discutir, fazer o ponto, o contraponto. Eu tenho uma alegria muito grande de ter partilhado e convivido com o Gianelli por anos e anos no painel regional, junto com o Dr. Vicente Cassione, com o Heraldo, com o Boturão, hoje em outro programa. Mas foram muitos anos que nós ficamos lá debatendo, a você, Tuca Júnior. E Gianelli é um jovem de talento, um homem que deixou a sua marca indelével de justiça e correição quando tocou o PROCON, o SIDOC. É um rapaz que é talhado por serviço público, uma pessoa muito competente, inteligente. Eu tenho a honra e o privilégio de ser seu amigo e, logicamente, torço por você e torço por São Vicente, porque lá tivemos também grandes professores, grandes mestres. São Vicente foi por onde começou tudo e, logicamente, a gente tem que ter no coração a alegria, a ousadia e, principalmente, a gratidão destas pessoas passarem por nossas vidas. E você é uma dessas pessoas. Eu quero desejar muita sorte para você, um futuro próspero, que a gente tenha esse olhar macro, essa visão da sociedade com equilíbrio, com justiça e com Deus no coração. Que seja tudo de melhor, não só para a cidade de Santos, São Vicente, mas para a Baixada. E você, muita saúde, Tuca, para que possa fomentar debates como esse, que cada dia que passa, mais escasso, porque só tem o pagou, passou. Muito obrigado, eu que agradeço, o vereador Banha, né, sempre fazendo a diferença aqui no programa Tuca Júnior na TV. A todos obrigado, um abraço, gente, olha, fiquem com Deus.